Você sabia que vírus, para além de causarem doenças, pandemia, tumultuarem nosso juízo, também são vetores importantíssimos na engenharia genética e que isso cai a beça na UERJ? Fica comigo que depois da vinheta a gente vai fazer uma questão linda. Fala galera, eu sou a professora Carol Braga e hoje é dia de aula de biologia no Foco na UERJ, aquela faculdade que faz o seu coração palpitar de emoção sonhando em estudar medicina por lá. Então vambora que a gente tem trabalho a ser feito. Na aula de hoje a gente vai fazer uma questão sobre vírus sendo utilizados como vetores na engenharia genética, aquela tecnologia do DNA recombinante que é usada para fazer vacina de DNA, transgênico e tantas outras temáticas que caem recorrentemente no vestibular. Bom, a questão que eu trouxe hoje caiu no exame discursivo da UERJ de 2018. Foi a questão número 2 da prova. Essas coisas que marcam a gente, você não esquece nem... Você lembra até a página que a questão apareceu. Questão super curtinha, mas muito interessante. Dizia assim, ó... Por meio de técnicas desenvolvidas pela engenharia genética, é possível alterar o DNA das células. Uma dessas técnicas se baseia na utilização de vírus, manipulados por meio de duas enzimas. Olha a dica aí. Uma responsável pelo corte do material genético viral em pontos específicos. Acho que você já está sacando que enzima é essa. E outra pela inserção de genes de interesse no vírus. Indique a característica dos vírus que justifica sua utilização na alteração do DNA das células. Em seguida, nomeie as duas enzimas referidas e blá blá blá, que é uma partezinha mais decorebinha, né, que a gente vai ver bem rápido. Pessoal, é o seguinte, toda vez que a gente pensa em vírus, várias características vêm à nossa cabeça, né? Inclusive pânico, desespero, coronavírus, etc e tal. Mas tirando toda essa parte macabra sobre eles, vírus são organismos extremamente interessantes. Muito interessantes. A capacidade de ser complexo, ao mesmo tempo que se é simples, estruturalmente simples, mas metabolicamente complexo, deixa a gente tipo de queixo caído. E sabendo-se dessas características, a engenharia genética se apropria dos vírus como vetores gênicos, ou seja, cavalinhos de Troia de material genético para células de interesse. Então eles manipulam o genoma do vírus, por exemplo, adicionando um gene de interesse, nocauteando algum gene de interesse e depois fazem com que esse vírus, ao infectar células alvo, células hospedeiras, transfira esse material genético modificado, recombinado para essas células. E quando tudo dá certo, ele é um excelente vetor de material genético. O procedimento de manipulação do genoma viral foi esse abordado na questão, que envolve o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante, que é a base de toda a engenharia genética. Vai envolver uma enzima que corta em pontos específicos, outra que emenda material genético novo no que já estava ali. Enfim, eu vou revisar, prometo que a gente vai falar daqui a pouquinho de tecnologia do DNA recombinante. Mas antes disso, eu queria que a gente revisasse quais são as principais características de um vírus para explicar por que eles têm essa capacidade de levar DNA para dentro de células do meu interesse. Eu quero que vocês lembrem que vírus não são constituídos por células. É por isso que a própria comunidade científica quebra o pau, porque uma parte dela diz que vírus é ser vivo, outra parte diz que vírus não é ser vivo, justamente porque ele não tem uma célula. Como todos os outros seres vivos, com membrana plasmática, com citoplasma, ele não tem. Um vírus, ele é basicamente formado por uma estrutura proteica, que é chamada de cápsula ou capsídeo, e um material genético que mora ali dentro. Esse material genético pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus, como o próprio coronavírus que está tão em moda, né? Além dessa cápsula proteica, tem um envelope lipoproteico que se assemelha muito à membrana plasmática, mas ele não é uma célula, ele não é constituído de fato por uma célula. Então eles são chamados de seres acelulares. Uma coisa muito interessante é que os vírus não têm metabolismo próprio. E é justamente esse o paranauê
do porquê que eles são vetores gênicos superpotentes. Os vírus, por não terem metabolismo próprio, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Se ligou nessa palavra? Obrigatórios. A única maneira de um vírus conseguir se reproduzir, desempenhar algum tipo de atividade biológica é infectando células vivas, usando ribossomos, enzimas, ATP, todo o arsenal metabólico que uma célula viva que está hospedando esse vírus vai oferecer para ele. E aí, nessa brincadeira de infectar, de invadir uma célula viva, ele acaba também colocando o seu material genético, que pode ter sido modificado lá pelas ferramentas da engenharia genética, para dentro dessa célula. Então, nesse esqueminha que a gente está vendo aqui, a gente está resumindo algumas das principais etapas do ciclo de vida de um vírus. Então, ele está interagindo com receptores específicos na membrana da célula, esse processo chamado de adsorção, não vai precisar nem usar essa palavra na questão. Ele está entrando nessa célula, nesse caso ele está entrando por um mecanismo de endocitose, mas tem outros mecanismos, fusão, enfim. E aí a gente está conseguindo ver que dentro da célula, o material genético que estava inicialmente dentro do capsídeo, ele é liberado. E nessa de ser liberado, vocês já devem ter ouvido falar que tem vírus que realizam ciclo lítico, vírus que realizam ciclo lisogênico. Aliás, se você quiser saber um pouco mais desse assunto, além de deixar um like aqui no vídeo, pode deixar dúvida, gente, pode deixar perguntas, pode deixar o que você quiser aqui no comentário, do tipo, Carol, tem uma coisa específica de vírus que eu ainda não entendo, tem uma questão que caiu no ano tal da UERJ que eu ainda tenho muita dúvida. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler, eu vou trazer mais coisa para vocês à medida que vocês peçam por elas, né? Então, nessa brincadeira de deixar o seu material genético dentro da célula hospedeira, muitas vezes no tal do ciclo lisogênico, ocorre integração do DNA viral com o DNA da célula hospedeira. E é essa forma mais eficiente que um vírus vai conseguir integrar o seu material genético ao da própria célula. E aí um genezinho que foi colocado propositalmente ali vai passar a se expressar nessa célula quando tudo dá certo. Bom, em relação ao lance da tecnologia do DNA recombinante, eu quero modificar o genoma de um vírus. Eu trouxe um esqueminha aqui que é um esqueminha bem simples, até do livro do Amabis, que fala sobre modificação de plasmídio, que é um tipo de DNA procariótico, bacteriano. Mas é o mesmo princípio. Se ao invés de modificar o plasmídio bacteriano, eu quisesse modificar o DNA de um vírus, mesma coisa, tá? Primeiro eu vou depender de uma enzima que vai funcionar como uma tesourinha molecular. Elas são chamadas de endonucleases de restrição ou simplesmente enzimas de restrição. Elas clivam, elas abrem moléculas de DNA em regiões específicas chamadas de sítios de restrição, geralmente formadas por uma meia dúzia de pares de bases nitrogenadas que tem uma sequência ali bem específica. Então, essa no esqueminha, né? Essa tesourinha está representando a enzima que corta em pontos específicos o DNA, chamadas de enzimas de restrição. Então, ela está cortando aqui para abrir o plasmídio, seria a mesma coisa em relação ao DNA do vírus, e aqui ela está cortando um segmento de interesse do DNA, por exemplo, humano, sei lá, o gene da insulina humana. Para integrar o gene de interesse que foi clivado por uma enzima de restrição ao genoma que vai funcionar como um vetor que vai receber esse gene de interesse, basta que essas duas moléculas fiquem juntas no mesmo tubinho de ensaio. Porque como a enzima de restrição cliva em pontos específicos, existe uma complementariedade entre as sequências de extremidade da molécula que foi clivada no DNA de interesse e o DNA que foi clivado lá do vírus ou da bactéria. Então, eles têm uma tendência de estabelecer ligações de hidrogênio e voltarem a se ligar. Só que essa ligação é instável. A enzima que vai funcionar como uma cola, tá vendo que ela tá representada tipo um tubinho de cola, coisa mais fofa, coisa mais criança? Essa enzima que vai funcionar como uma colinha, estabelecendo, catalisando o estabelecimento de uma ligação chamada de fosfodiéster, unindo os segmentos de DNA que estão, né, se correlacionando ali, o azulzinho com o vermelhinho, então o DNA de interesse com o DNA do vírus ou o DNA da bactéria, é chamada de ligase, ou se você quiser usar o nome, né, completinho dela, DNA ligase. E assim a gente está pronto para ir lá e responder nossa questão.
Na primeira parte, indique a característica dos vírus que justifica sua utilização na alteração do DNA das células. Eu coloquei assim bem pragmática. A característica dos vírus é: vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A UERJ escreveu isso de uma forma mais simples. Ela colocou: vírus normalmente invadem ou entram em células. Eu não gostei, gente, muito sem graça. Então, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, fica bem mais bacana. Em seguida, nomeie as duas enzimas. Enzima de restrição, outra opção de nome para ela, endonuclease de restrição e DNA ligase. Ai, Carol, mas e se eu não lembrasse que era DNA ligase, eu só botasse ligase? Eu, Maria Carolina, não aceitaria. Eu ia falar, é DNA ligase, tu para de caô. Mas a UERJ aceitou. Então, a UERJ também pontuou para o aluno que só colocou ligase. Agora, um detalhe. Alguns alunos vieram com papo de, mas eu também não poderia botar integrase? Porque integrase é uma enzima encontrada em alguns tipos de vírus, chamados de retrovírus, que faz a mesma coisa que a DNA ligase. Pois é, só que a integrase é uma enzima naturalmente encontrada nos retrovírus. No caso da questão, ela falou de uma enzima que foi usada na engenharia genética. E a enzima que faz essa integração na engenharia genética não é a integrase do retrovírus, mas sim a DNA ligase. Então, não poderia colocar integrase, não de jeito nenhum. Bom, dessa forma a gente finaliza essa questão. E eu sei que o tema vírus é um tema que está pulsando. Você deve estar cheio de coisas, tipo, Carol, faz uma questão de coronavírus. E larga o dedo aí no comentário, que eu tô aqui planejando mesmo. Nas próximas semanas, primeira coisa que eu tô planejando para as próximas semanas é trocar essa blusa do abacaxi. Então, eu pretendo trocar essa blusa e fazer mais questões sobre vírus, inclusive algumas questões inéditas, que eu tô farejando que possam aparecer na sua prova da UERJ desse próximo vestibular. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais, tem sempre mais. Um beijo e tchau!